A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Se você ainda não está inscrito no canal e gosta de ler as Escrituras, então se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa receber as mensagens, as notificações quando nós postarmos novos vídeos aqui no canal. Hoje nós vamos ler Eclesiastes capítulo 8. Se você caiu aqui no canal por acaso, na seção das playlists nós temos todos os capítulos de Eclesiastes até o capítulo 7 gravados. E vamos gravando aqui do 8 até o final e vamos colocando nessa playlist. Então você é convidado a acessar a seção das playlists e ali nós temos também outros livros da Bíblia que já foram comentados, como Efésios, Filipenses, Gálatas, 1 Tessalonicenses, 2 Coríntios. Então é isso, fica o convite, vamos ler Eclesiastes 8. Versículo 1 diz assim: Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Então, esse primeiro versículo aqui, Salomão, quando começou o capítulo 8, ele faz uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que a pessoa não faz porque ela não sabe a resposta. Ela já sabe a resposta, mas ela faz a pergunta para que a pessoa que está ouvindo, aqui no caso a pessoa que está lendo, reflita. Salomão já sabe que quem tem sabedoria tem um brilho no rosto. Quem tem sabedoria vê a dureza do seu rosto se mudando. Quem tem sabedoria, o que significa isso? Veja que a parte final do versículo 1 fala assim: A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto. Esse faz brilhar o seu rosto tem dois significados, tem dois sentidos. O primeiro sentido é no sentido literal. Algumas pessoas que comentam a Bíblia dizem o seguinte: quando Salomão fala que a sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, isso significa que uma pessoa que tem sabedoria, ela tem uma luminosidade interior que acaba se refletindo no seu semblante. A sabedoria traz uma alegria interior e uma calma, uma tranquilidade, uma serenidade diante das situações difíceis, porque o sábio ele tem a sabedoria nele, ele sabe como lidar com as situações, que acaba se refletindo externamente num rosto sereno, num rosto calmo, num rosto tranquilo. Então, a sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, significaria isso. A pessoa tem sabedoria no seu interior e ela reflete esse brilho interior no seu semblante, no seu rosto. Agora, tem outros comentaristas que dizem que essa frase, a sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, é uma comparação, é uma metáfora. Eles dizem que você falar que o rosto brilhante pode significar a influência positiva, o impacto que uma pessoa sábia exerce sobre outras pessoas. A sabedoria, ela ilumina o ambiente ao redor e ela inspira e influencia de maneira positiva as pessoas que estão à sua volta. Então, tem dois sentidos. No segundo sentido, a sabedoria do homem
faz brilhar o seu rosto, alguns dizem, isso é uma comparação. Quando o homem é sábio, todo lugar em que ele chega, ele influencia as pessoas à sua volta. Ele transmite a sabedoria para o seu ambiente. E a última parte do versículo 1 fala assim: e a dureza do seu rosto se muda. Isso sugere que uma pessoa que tem sabedoria, quando está diante de um problema, de uma dificuldade, de uma situação que na maioria das vezes as pessoas ficam angustiadas, preocupadas e mudam o rosto, ficam com o rosto duro, com o rosto com expressões faciais de dureza, de seriedade, o sábio não passa por isso. A dureza do rosto do sábio, ela se muda, ela fica suave, ela fica amigável, ela fica agradável, porque a pessoa está passando pela dificuldade, mas a sabedoria faz com que ela tenha tranquilidade. Então, não tem aquelas pessoas que você olha e a pessoa tem uma face que tem um sorriso, e aí, de repente, você começa a conversar com ela e ela fala que está com a esposa no hospital, com o filho com uma nota baixa, que ele tem que cuidar ainda de outras coisas, e aí você pergunta para a pessoa, mas como que você consegue manter essa calma? E daí a pessoa fala, eu vou confiando em Deus, Deus está comigo, eu sei que Ele está comigo. Agora tem outras pessoas, e isso não tem a ver com o fato da pessoa ser da igreja ou não. Tem pessoas que não são cristãs, muitas vezes nem acreditam em Deus, mas elas têm esse espírito, um espírito assim de, diante de uma dificuldade, ficar serenas. Agora tem outras pessoas que mesmo estando na igreja, na fé, elas ainda têm dúvida a respeito do poder de Deus. E elas ficam aflitas diante de uma situação. Isso é normal? É normal acontecer isso. O que diferencia uma pessoa que vai ficar com o rosto brilhante e que vai mudar a dureza do rosto é a sabedoria. É o conhecimento de como lidar com aquela situação. Então, se a pessoa já passou por uma situação na vida e já conseguiu vencer, ela vai ter confiança, ela vai dizer assim, eu sei que isso vai passar. Então, quando Salomão faz a pergunta no começo do capítulo, quem é como sábio? Ele está dizendo assim, quem é como aqui, quem tem sabedoria, resolve tudo. É como se ele dissesse assim, como quando alguém quer falar para você que ninguém pode ser mais santo que Jesus. Aí a pessoa pode começar assim, dizendo assim, quem é como Jesus? Quem é como Deus? Quem é como o Espírito Santo? Né? Quando alguém começa um discurso fazendo essas perguntas, na verdade, ele está querendo fazer as pessoas que estão ouvindo refletir e responder, ninguém. Ninguém é como Deus. Ninguém é como Cristo. Ninguém é como o Espírito Santo, com a sabedoria do Espírito Santo. Então, Salomão começa, quem é como sábio? É como diz, ninguém vence o sábio. Ninguém consegue fazer o sábio ficar perdido sem saber o que fazer. Porque o sábio, aquele que carrega a sabedoria, ele sempre vai encontrar uma saída, uma resposta, uma solução, uma forma de vencer a dificuldade que ele enfrenta. Então, o que Salomão está querendo dizer aqui no versículo 1 é: busque a sabedoria, porque a sabedoria é muito importante. Se você tiver a sabedoria, quem vai conseguir te bater? Quem vai conseguir te deixar abatido, oprimido, triste, a ponto de ficar carregado de problemas? Ninguém, porque quem é sábio resolve as situações. Então o versículo 1 é: quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? Né? A segunda frase também é retórica. É assim,
Aquele que é sábio é ele que sabe a interpretação das coisas. É ele que sabe interpretar os fatos que ele está passando na vida de acordo com uma visão positiva, uma visão em que ele tem uma resposta, em que ele tem uma saída. Então o versículo 1 começa dessa forma. Aí do versículo 2 até os versículos 5, nós vemos que Salomão fala a respeito da obediência às autoridades e aos líderes do governo. Nesses versículos que nós vamos ler em seguida, nós vamos ver que Salomão fala que se você obedecer às autoridades, você evita problemas e você preserva a sua vida. Então vamos ler aqui, ó, versículo 2. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Versículo 3. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Então nós vemos aqui, ó, Salomão está dizendo, obedece o mandamento do rei, considere o juramento com Deus, não tenha pressa de sair da presença do rei, não insista em fazer coisas erradas, em alguma coisa má, porque ele, o rei, faz tudo o que quer. Versículo 4, porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá, que fazes? Então no 4, Salomão está dizendo, quem é que vai poder perguntar ao rei, o que é que você está fazendo? O rei manda, ele fala, e aquilo que ele determina acontece. O rei, a autoridade, quando diz que uma coisa é de uma forma, o Estado, o rei, o governador, o presidente, ele tem poderes para fazer com que a palavra dele seja concretizada. 5. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Aqui no versículo 5 ele fala, quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. Agora, a parte B do versículo 5, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. O que ele está querendo dizer? O sábio, ele sabe a hora de falar alguma coisa para o rei, para a autoridade. E o sábio sabe como falar. Todos nós sabemos que quando nós queremos falar uma coisa para uma pessoa, às vezes uma palavra de repreensão para o marido ou para a esposa, ou para um filho, ou para um líder, ou para um chefe dentro do trabalho, um supervisor, um coordenador, um diretor, um presidente, que muitas vezes você tem que dar uma notícia, e a notícia nem sempre é boa. Tem uma história do rei Davi, quando ele teve um filho com Batseba, com quem ele adulterou, Deus disse para Davi que faria justiça pelo seu pecado. Então Deus visitou a criança com uma enfermidade de morte. E a Bíblia conta que Davi entrou em seu quarto e não comeu, e ficou em jejum, pedindo para que Deus curasse o menino. E ele ficou ali insistindo em oração. E o menino faleceu. De repente, os empregados ali do palácio começaram a conversar entre si, dizendo como que nós vamos dar essa notícia para ele. E Davi percebeu, pelo movimento dos seus servos, que a criança havia morrido. Então Davi se levantou e perguntou, a criança morreu? Então disseram, morreu. Ele se levantou e foi comer. E os empregados disseram assim, ficamos sem entender. Quando a criança ainda estava viva, o rei não comeu. Agora que já morreu, se levantou e comeu. E aí Davi respondeu, enquanto a criança estava viva, ainda havia esperança
de falar com Deus e de Deus mudar o seu juízo. Mas agora que a criança já está morta, o juízo já foi feito. Então não há mais por que clamar. Então nós vemos nessa situação que os empregados de Davi ficaram em silêncio. Eles conversaram entre si pensando: como que nós vamos dar essa notícia para o rei? Estavam pensando no modo, como fazer para entregar essa notícia ruim. E estavam pensando no tempo, qual vai ser o momento certo para falar. Muitas vezes nós temos que dar uma repreensão para alguém e nós temos que ver o tempo certo. Então, aqueles que são casados ou aqueles que estão namorando, muitas vezes alguma coisa que a pessoa com quem você tem um relacionamento falou, disse ou fez alguma coisa que não te agradou, que te deixou um pouco chateado, chateada, você tem que verificar, o coração do sábio, ele discernirá o tempo e o modo. Qual é o tempo de falar as coisas? E qual é o modo, a forma como você vai falar? Porque você pode ter a razão e falar no tempo errado. E falar de um modo que você perde a razão. Que mesmo tendo razão, às vezes você é tão ríspido, é tão ríspida, é tão áspero na hora como você fala, que você até tem razão, mas a maneira como você falou e a forma como você jogou faz com que você perca a razão. Então vem aqui o versículo 6. Porque para todo propósito há tempo e modo. Então, você tem um propósito de corrigir uma pessoa, de acertar um aumento no seu trabalho, de realizar um projeto com alguma pessoa que você quer que faça parte do seu time. Você tem um propósito, você tem que ver qual é o tempo certo de falar com essa pessoa. Qual é o modo como você vai falar com essa pessoa. Porquanto o mal do homem é grande sobre ele. A parte B do versículo 6 fala o quê? Porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Todos nós pecamos. Todos nós temos o dia mau. Todos nós temos uma parte de nós que tem um mau gênio. Cada pessoa tem o seu temperamento, cada pessoa tem o seu estilo, o seu jeito de ser. Então o mal é grande sobre o homem. Aqui, Salomão fala que o mal é grande sobre todo mundo. Ninguém escapa. Eu tenho alguma coisa que não é tão certa para uma outra pessoa, que é alguma coisa de mal que eu carrego comigo. Você tem também o seu jeito. Por exemplo, uma pessoa gosta muito de falar, é muito comunicativa. E às vezes ela quer trazer uma pessoa para dentro do seu time que tem um conhecimento técnico bom, mas essa pessoa gosta mais de ficar em silêncio, não gosta de falar muito. Para essa pessoa que fala bastante, ela tem uma facilidade de conversar com as pessoas que falam bastante. Falar com uma pessoa que fala pouco é um mal que ela vai ter que enfrentar. Ela vai ter que ver como que eu vou falar com essa pessoa para ela fazer parte do meu time, qual vai ser a hora, qual vai ser o modo como eu vou falar. Então, existe essa questão aqui. Agora, aqui do versículo 6 até o versículo 9, nós estamos falando que existe um mal do homem e que o mal é grande sobre ele, ou seja, o mal é grande sobre a humanidade. Dos versículos 6, 7, 8 e 9, Salomão fala que existe tanto mal na terra e existe uma lentidão da justiça que parece que a sentença contra o mal sempre vem atrasada. Mas isso não significa que a justiça de Deus não virá. Salomão fala aqui dos versículos 6 ao 9 que os homens devem fazer a coisa certa,
porque a justiça, ainda que seja retardada, ela certamente virá. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler o versículo 6 de volta, agora dando um sentido novo para o versículo 6. Porque para todo propósito há tempo e modo. Tudo aquilo que a gente quer fazer na terra tem uma certa forma de fazer e tem um tempo certo de fazer. Porquanto o mal do homem é grande sobre ele, a maldade está sobre todos. Versículo 7. Porque não sabe o que há de suceder, e como haja de suceder. Quem lhe o dará a entender? O versículo 7 é uma pergunta. Como o homem, os seres humanos, não sabem o que vai acontecer e como as coisas vão acontecer, Salomão pergunta como é, quem que vai fazer com que nós entendamos o que vai ocorrer depois? Quem que pode fazer você entender o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a um ano? A gente não sabe o que vai acontecer. Agora vem o versículo 8. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito. Nem tem poder sobre o dia da morte. Nem há armas nessa peleja. Nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. Salomão está falando aqui no versículo 8. Não existe nenhum homem que tenha domínio sobre o espírito, porque o espírito ele vem de Deus. O homem, o ser humano, pode dominar a sua alma. Nós somos espírito, alma e corpo. O nosso espírito vem de Deus. Ele corresponde ao fôlego de vida. Corresponde à presença que nos dá vida. Esse espírito, ele vem de Deus. Mesmo o homem, a mulher que são ímpios, que praticam a iniquidade, o espírito que habita neles vem de Deus. Quando eles morrem, esse espírito, que é o fôlego da vida, ele volta para Deus. Depois nós temos a alma. A alma é o centro da vontade e das emoções. É na nossa alma que nós temos as nossas vontades. É a nossa alma que decide se eu quero fazer o bem ou se eu quero fazer o mal. E é no campo da minha alma que lutam as emoções. Então, quando alguém fala uma palavra ruim para mim e vem aquela emoção de querer revidar, querer agredir a pessoa de volta para tomar justificativa, isso está no campo da alma. Está no campo da alma eu ter o domínio próprio, dizer, ele me xingou, mas eu o perdoo e eu não vou reagir de forma ruim, mas eu vou agir com o bem. Isso está no campo da alma. É a alma que tem que ser dominada. Quem domina a alma tem domínio sobre o corpo. O corpo ele só executa e faz aquilo que está na alma. Então, quando o corpo vai para o adultério, vai para a prostituição, vai para a corrupção, ele está reproduzindo o que está na alma da pessoa. Assim como quando a pessoa vai para a oração, vai para a consagração, vai para o jejum, vai para fazer o bem, o corpo só está obedecendo o que está na alma. Então, quando Salomão fala aqui, nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, ninguém domina o espírito para reter o espírito. O espírito que habita em nós, que é o fôlego de vida, é de Deus. Nós não podemos reter o espírito. A vida pertence a Deus. Então, por isso, na sequência, ele fala, nem tem poder sobre o dia da morte. Por que ele fala não tem poder sobre o dia da morte? Não cabe a nós ter domínio sobre a nossa vida, sobre a nossa morte. Nem há armas nessa peleja. Não há armas nessa peleja. No dia em que Deus fala que vai recolher o espírito, a pessoa vai. Por mais que a pessoa use uma arma para lutar contra Deus, que arma ela poderá usar contra Deus no dia em que Deus decide que é o dia da morte?
nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Aqueles que são ímpios, praticam a impiedade, praticam o mal, muitas vezes eles agem com violência para garantir que vão conseguir obter aquilo que querem. O ímpio, ele é capaz até de matar uma pessoa para roubar alguma coisa que ele quer, se for preciso matar. Salomão está dizendo que nem o ímpio, com toda a sua impiedade, com toda a sua ira, com toda a sua vontade de conseguir o que quer, pode livrá-lo da morte. Pode livrá-lo no dia em que Deus fala que o seu espírito irá embora. E o 9 fala: tudo isso vi, quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre o outro homem para a desgraça sua. Versículo 10. Assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura, e os que fizeram bem e saíam do lugar santo foram esquecidos na cidade. Também isso é vaidade. Antes de comentar o versículo 10, eu vou comentar aqui o versículo 9. Tudo isso vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que o homem tem domínio sobre outro homem para a desgraça sua. Salomão aqui, quando ele fala tudo isso vi, ele está dizendo dos versículos anteriores, que ele viu no versículo 1 que quem tem sabedoria tem o rosto brilhante e a dureza do coração se muda. Ele percebeu, do versículo 2 até o versículo 5 e 6, que quem obedece os mandamentos do rei não passa por situações difíceis, porque obedece o mandamento. Mas aquele que desobedece corre sérios riscos de passar por situações ruins, porque o rei, as autoridades têm poder de cumprirem a palavra que sai da boca delas. E aí no versículo 7 e 8 ele fala: eu vi que ninguém tem domínio sobre a morte. E eu vi que os ímpios podem fazer impiedade, mas quando chega o tempo da justiça, o tempo da morte, a impiedade deles não os livra. Então o 9, ele está falando de tudo isso vi, ou seja, ele está falando das coisas que ele viu anteriormente. Tudo isso eu vi quando eu apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Salomão está dizendo: eu fiquei aplicando os meus pensamentos, aplicando o meu coração a analisar, a avaliar a toda obra que se faz debaixo do sol, ou seja, tudo aquilo que acontece na terra, né? Tudo aquilo que se faz debaixo do sol, ele está dizendo, tudo que se faz aqui na terra, eu fiquei prestando atenção, analisando, olhando, e eu percebi que existe um tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para a desgraça sua. Esse versículo 9 quer dizer que quando um homem exerce domínio sobre outros homens, ele exerce esse domínio com abuso de poder. Muitas vezes ele se torna um governador e ele começa a pensar assim: toda a autoridade está nas minhas mãos, então eu posso fazer o que eu quiser. Então eu vou dominar, vou oprimir as pessoas para atender os meus próprios interesses. E quando uma pessoa que tem autoridade exerce essa autoridade com abuso de poder, ela controla os outros de uma maneira que ocorra injustiças e sofrimento. Essa pessoa que está exercendo autoridade, ela tem domínio sobre outros, mas ela, como autoridade, está passando por uma situação de desgraça. Ela está se afastando da graça de Deus. Ela está ficando uma pessoa desgraçada, porque ela não consegue mais controlar a si mesma. Ela fica com o abuso de poder
e começa a fazer o mal para as outras pessoas. Então, às vezes a pessoa começa a exercer o poder com a finalidade de explorar os outros. Explora as outras pessoas para ganhar coisas para si mesma e não leva em consideração as consequências negativas para os outros. Uma pessoa pode exercer poder em várias formas, na vida social, na vida política, na vida econômica, porque ela tem mais dinheiro que você, até mesmo na questão pessoal. Às vezes, a pessoa tem um poder sobre a outra pessoa. E pode também ser uma questão de corrupção. A pessoa domina sobre as outras e daí ela pode começar a se corromper por causa do poder que ela tem, por causa da influência que ela tem, para obter benefícios que não são devidos, prejudicando as outras pessoas. Então existe um tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para a desgraça sua. Significa, tem um tempo em que um homem começa a ter autoridade, começa a exercer poder, mas ter o poder faz essa pessoa revelar quão má ela é. Faz ela revelar quão ruim ela é. Ter poder pode ser uma coisa boa para as pessoas que têm sabedoria e que sabem manejar o poder com a finalidade de distribuir o bem. Mas quando uma pessoa tem uma natureza fraca, um caráter fraco, e você coloca poder na mão dela, ela passa a dominar sobre os outros, ela passa a ser uma pessoa tirana, uma pessoa que não respeita as liberdades, que faz o que é mal. Então existe um tempo em que um homem tem domínio sobre o outro homem, mas é para a desgraça dele. Versículo 10. Assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura. E os que fizeram bem e saíam do lugar santo foram esquecidos na cidade. Também isso é vaidade. Versículo 11. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Nós vemos aqui então no versículo 10 que Salomão fala: tem pessoas que fazem o mal a vida inteira e tem pessoas que vão visitá-los nas suas sepulturas. Tem pessoas que fazem o bem a vida inteira e são completamente esquecidas na cidade. Então ele fala que isso é vaidade. Quando Salomão diz isso, ele está querendo dizer: se você faz o bem, não faça o bem querendo ser reconhecido. Faça o bem pela tua consciência, por você saber que fazer o bem é a coisa certa, é o que Deus deseja para nós. Porque se você fizer o bem com o propósito de ser reconhecido pelas pessoas, isso será vaidade. Porque Salomão, olhando, ele prestando atenção nas coisas da terra, nas coisas que se fazem debaixo do sol, ele viu que havia pessoas que eram ímpias e tinha pessoas que iam na sepultura deles, lembrar deles. E havia pessoas que viveram fazendo bem e ninguém as procurava. Então Salomão fala: isso é vaidade, é uma vaidade você afirmar que só quem faz o bem recebe o bem, quem faz o mal recebe o mal. Na vida real, não é assim que acontece. Às vezes a pessoa só fazia o mal, mas a pessoa tinha carisma, então ela conseguia atrair muitas pessoas e não é incomum isso acontecer. Nós vemos que os grandes criminosos, eles são sedutores. Eles vêm assim, eles são autoconfiantes. Muitas vezes eles trazem palavras bonitas. Eles são mentirosos, eles são corruptores. Tanto é que muitas pessoas se deixam seduzir pelos maus, porque o mal ele tem algo de sedutor. E muitas vezes aquele que faz o bem,
ele não tem o mesmo carisma, porque aquele que faz o bem, ele tem uma vida previsível. Quem faz o bem, acorda, vai para o trabalho, vai para o seu estudo, apresenta sempre a resposta que é a mais justa, que é a mais correta. E muitas vezes a natureza humana pecaminosa faz as pessoas nem valorizarem essas pessoas. Então, se a pessoa quer ser boazinha, porque ela espera um reconhecimento, que me reconheçam porque eu sou bonzinho, isso é uma vaidade. É provável que nem te reconheçam por isso. Então, não faça isso. Tanto que no versículo 11 ele fala: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Tem um ditado que fala: a justiça de Deus tarda, mas não falha. Então as pessoas, o que esse ditado quer dizer? As pessoas fazem o mal, fazem o mal, fazem o mal, mas ela demora demais para o juízo acontecer. E o versículo 11, Salomão está dizendo exatamente isso: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, é por isso que o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Tem muitas pessoas que demora tanto para ela receber a justiça de Deus que ela pensa assim: eu conheço fulano que faz o mal, 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 mal e sempre se dá bem, então eu vou tomar o exemplo dele. Mas a segunda parte do ditado popular, que fala a justiça de Deus tarda, tem uma vírgula, mas não falha. A justiça de Deus não falha. Pode demorar, mas ela vem. E o versículo 12 fala exatamente isso, ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Então Salomão está dizendo assim: o mal pode até ter os dias prolongados, pode ficar fazendo mal a vida toda, mas aquele que faz o bem vai ser recompensado por Deus com certeza. Ele vai ser recompensado por Deus. Muitas vezes não vai ser reconhecido pelos homens. Talvez até esqueçam dele quando ele se for dessa terra. Mas todo o bem que ele fizer vai ser recompensado por Deus. Por isso, quando você faz o bem, você deve fazer pela tua consciência e pelo teu relacionamento com Deus. Não porque você quer passar uma imagem de bonzinho aqui na terra, porque se você tem esse objetivo, isso é vaidade. Versículo 13. Mas ao ímpio não irá bem. Não irá bem. E ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Uma sombra, como nós sabemos, logo que vem a luz plena, ela desaparece. A luz plena é Deus. Aqueles que fazem o mal, ainda que vivam muitos dias na terra, não vai prolongar os seus dias na eternidade. Quando vier o tempo da morte, o tempo do espírito ser levado por Deus, Deus, que é a luz plena, vai brilhar de forma absoluta e ele vai desaparecer como uma sombra dessa terra. Versículo 14. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justos a quem sucede, segundo as obras dos ímpios. E há ímpios a quem sucede, segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Nós vemos isso nós vemos que esse versículo ocorreu com a condenação de Jesus. Jesus era justo. Barrabás era um salteador. Quando Jesus e aquele Barrabás foram colocados diante do povo pelo governador Pôncio Pilatos, o povo disse: crucifica, crucifica Jesus. E soltaram Barrabás, um salteador, um ladrão.
O que aconteceu ali? Nós vimos que a obra dos ímpios, há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios. Jesus, justo, sucedeu a ele a morte como um salteador, como um ladrão. E há ímpios, como Barrabás, a quem sucede segundo as obras dos justos. Ele foi inocentado, foi tratado como se fosse uma pessoa que recebeu o perdão do povo. Então, digo que também isso é vaidade. O que Salomão está dizendo é: não tenha decepção quando você vir algumas pessoas que fazem o mal recebendo prêmios e as pessoas que fazem o bem recebendo obras ruins, porque isso acontece na terra. Por que isso acontece na terra? Isso acontece na terra porque as decisões são tomadas por seres humanos. E os seres humanos estão cobertos de mal, estão cobertos de maldade. Os seres humanos, dependendo das circunstâncias, inocentam um bandido e condenam aquele que é justo. Por que condenaram Jesus? Condenaram Jesus por causa da inveja. O sumo sacerdote, os judeus incentivaram o povo, fizeram o povo gritar e clamar, dizendo que mata ele, porque não podiam suportar a grandeza, a glória de Jesus. Jesus já estava incomodando eles. Então eles disseram: ele não fez nada de errado, mas a nossa inveja é muito grande, ele tem que morrer. Só depois que Jesus morreu que eles ficaram satisfeitos da inveja que carregava os seus corações. Então, uma pessoa, muitas vezes, para você que já passou por uma situação de injustiça, às vezes você fez tudo certo dentro da sua empresa, às vezes você fez tudo certo dentro do negócio que você faz, mas às vezes a pessoa vai prejudicar você. A pessoa sabe que você é certa, a pessoa sabe que você faz tudo certo, mas ela vai te prejudicar porque ela não suporta ver como você faz tudo certo. E ela fala: eu vou prejudicar ele. Abel foi morto por Caim por fazer a coisa certa. Caim não suportou que Abel tivesse o seu sacrifício recebido por Deus e que o dele não fosse recebido. Ele falou: eu tenho que matar ele. Deus falou para Caim: se você fizer a coisa certa, por acaso eu não vou te aceitar? Como que dizendo para ele: faça a coisa certa e eu vou receber você. Mas Caim ficou indignado, ele falou: eu vou matar o justo. Então, muitas vezes, você é justo, mas você vai sofrer a injustiça não porque as pessoas não sabem que você faz a coisa certa, mas porque você faz tanto a coisa certa e é tão bem sucedido que dá tudo certo, que aquilo vai fazer a pessoa ter raiva, inveja, e ela vai querer matar e destruir você, e ela vai fazer com que você passe por uma situação de julgamento como se você fosse um ímpio, mas é porque o mal está dentro dela. Então isso também é vaidade. Então, esses versículos aqui, o 10 até o 14, fala sobre a questão de que demora para vir a justiça de Deus muitas vezes. E é por isso que as pessoas fazem o mal. Mas a justiça virá. E quando você faz o bem, faça o bem porque você tem consciência de que está com Deus. Mas tenha consciência de que o fato de você fazer as coisas certas não garante que você não vai sofrer uma consequência que normalmente afeta os ímpios. Você é justo, você está com uma pessoa da sua família, ou você está passando por um lugar em que está havendo uma discussão entre duas pessoas más. De repente, uma delas dispara um tiro e aquele tiro afeta você e você vai dessa terra. Isso pode acontecer com o justo. Era uma pessoa justa, estava passando por ali de maneira inocente. Por que afetou o justo?
porque nós vivemos num mundo que é mau. A maldade está sobre o mundo. Ela cobre a terra. Então, nós também podemos passar pelo mal. Isso é vaidade, pensar, acreditar que o justo está totalmente garantido e seguro. Pode acontecer. E essas coisas acontecem. Acontecem pela permissão de Deus. Porque eu sei que algumas pessoas vão ouvir esse vídeo, quando eu estou falando isso, elas vão dizer: é isso que você está falando é contra a palavra, porque a Bíblia fala no Salmos 34:7 que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Porque tem vários textos na palavra que falam, como Salmos 17, que o Senhor cuida, né, de cada um de nós como a menina do seu olho. Então, dizer que isso acontece é errado. Mas se você pensou assim, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu já vi ministro de louvor vindo para o culto ser abordado por um larápio que pediu o carro e o ministro de louvor disse que não entregaria o carro porque estava com Deus indo para o culto. E esse ladrão deu tiro. Esse ministro do louvor, muito jovem, foi para o hospital e morreu. Como você explica isso? Eu explico isso da seguinte forma: o justo foi morto pela maldade da terra, mas é certo que ele foi para o céu. Abel foi morto por Caim, sendo justo, mas ele foi para o céu. Então nós vemos que justos morrem pelas atitudes dos injustos. Deus dá o livramento e protege pela soberania dele. O propósito é dele. Quando Deus fala que ele vai guardar, ele vai guardar. Mas muitas vezes Deus permitirá. Se for da vontade de Deus recolher a pessoa, Deus já sabe que vai ocorrer uma injustiça contra a pessoa. Isso aconteceu com o próprio Senhor Jesus. O propósito de Deus era que Jesus morresse de maneira injusta, para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Então Abel e Jesus são exemplos de que pessoas justas morrem. Um outro exemplo, o diácono Estevão, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Ele era um diácono. Acusaram ele. Leia lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 depois. Acusaram ele. E ele falou a respeito do Senhor, ele viu a glória do Senhor, ele viu que Deus estava chamando ele naquele momento. Ele morreu apedrejado, foi o primeiro mártir da igreja. Então é fato que eu posso ser da igreja, mas pode ser que Deus entenda que eu estou pronto para ir ao céu, ou você. E pode ser que eu esteja passando numa rua, esteja vendo uma bala perdida, e Deus já sabe que aquela bala perdida vai atingir você ou eu. Mas Deus fala: hoje é o dia que eu vou tomar esse meu filho, essa minha filha para mim. E a gente vai. Então, não seja aquelas pessoas que falam: não, mas Deus fala que ele protege sempre e o justo só vai morrer dormindo, que é a melhor morte. Pode acontecer de morrer com uma bala perdida, pode acontecer de acontecer uma situação inesperada. Assim como aconteceu com Abel, como aconteceu com Jesus, assim como aconteceu com Estevão. Estavam fazendo o que era justo, mas faleceram. E assim também aconteceu com Pedro, que depois morreu crucificado. Depois com Paulo, que foi decapitado. Eram pessoas justas. Morreram como se fossem ímpios. Morreram condenados, como se fossem criminosos. Versículo 15. Então
exaltei eu a alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. O 15, o 16 e o 17, que são os últimos versículos, Salomão aqui fala sobre o que vale a pena na vida, né? Então ele enfatiza nesses três últimos versículos que é muito importante você aproveitar a vida, comer, beber e desfrutar do fruto do trabalho, porque isso é um presente de Deus. E o homem não tem como entender todos os caminhos de Deus, mesmo que tente discernir entre o certo e o errado. Vamos ler aqui, ó. 16. Aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Versículo 17. E então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode alcançar a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe, o homem para a buscar não a achará. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá alcançar. Veja que no último versículo, Salomão fala que nem o sábio, que é aquele que estuda bastante, que fica buscando conhecimento, que sabe responder muitas questões, ainda que o sábio fique estudando o que acontece debaixo do sol, ou seja, que estude o que acontece na terra, querendo descrever, entender, explicar por que os seres humanos fazem o que fazem, por que as coisas são como são, não tem como discernir. Não tem como, o ser humano não pode alcançar a grandeza de Deus. Ele não pode alcançar a soberania de Deus, ainda que ele trabalhe muito, ou seja, ainda que ele se dedique muito para ter esse conhecimento. Ele não tem como saber fazer o discernimento do que é o certo, do que é e do que não é. Assim como tem como eu explicar, como nós entendermos, por que às vezes a gente pergunta por que Deus não desceu na hora que Caim ia matar Abel? Para dizer assim, não mate Abel. Deus permitiu que o sangue de Abel escorresse. E depois Deus foi para Caim e disse, o sangue do teu irmão clama da terra para fazer a condenação de Caim. Por que Deus não apareceu naquele momento em que Jesus estava sendo crucificado, mas as trevas tomaram conta daquele lugar? Né? No caso de Jesus, nós temos uma resposta, era necessário que ele morresse, ele veio para morrer. Mas no caso de Abel, ele morreu para deixar o registro nas escrituras, para trazer a revelação que Salomão teve aqui nesse capítulo 8, de que o justo também pode partir dessa terra de uma forma injusta. E no caso de Estevão, ele morreu anunciando a justiça, pregando o reino de Deus, sendo condenado por falsas testemunhas. Tem ainda mais um exemplo, Nabote, no livro dos reis, no primeiro livro dos reis, no capítulo 21, a Bíblia conta que o rei Acabe queria comprar a propriedade vizinha, que era de um homem que se chamava Nabote. Ele foi até Nabote e falou, vende a tua casa para mim. Nabote falou, eu não vendo, porque eu recebi essa casa, essa propriedade como herança do meu pai. Tem muita gente que entrega aquilo que recebe como herança de Deus, gratuitamente para o mundo, para o pecado. Entrega o presente de Deus do seu casamento por uma noite com uma pessoa errada. Tem muita gente que recebe um prêmio num trabalho e usa o cargo que recebeu para sua própria desgraça, para começar a se corromper, para receber suborno, para aceitar favores sexuais, para aceitar coisas, corrupção. Então, não, esses lugares não são para isso. Nabote, ao contrário, honrou
a propriedade que ele recebeu do Pai. Essa é uma interpretação espiritual da defesa que Nabote fez da sua propriedade. Defenda a sua propriedade. Continue fazendo o bem. A sua propriedade pode ser, aqui nós podemos fazer uma aplicação bíblica disso. É o seu corpo, é a sua alma. A sua alma, as suas vontades, as suas emoções precisam estar no controle do Espírito Santo. E é você que dá lugar ao Espírito Santo ou dá lugar à carne. Dominando a sua vontade e as suas emoções, o seu corpo vai reproduzir aquilo que está na sua alma, aquilo que está nas suas emoções. Você vai ter domínio sobre isso e o seu corpo vai responder, caminhando para o lugar certo, fugindo dos lugares errados, tomando as decisões certas, escapando das decisões erradas. Então essa é a meditação de hoje, Eclesiastes capítulo 8, que nós possamos buscar a sabedoria, que nós possamos respeitar a lei, as autoridades, para que nós tenhamos uma vida sossegada, que nós possamos saber o tempo de falar as coisas e o modo certo de falar cada coisa, para que as coisas caminhem para o bem, que nós possamos ter o domínio sobre a nossa alma, sobre a nossa vontade, sobre as nossas emoções, para que o nosso corpo faça aquilo que é bom, para que nós possamos ter a nossa consciência tranquila, agradando a Deus. Que nós saibamos que mesmo fazendo as coisas certas, nós não fazemos as coisas certas porque esperamos uma recompensa humana. Porque os seres humanos, enquanto nós estamos na Terra, nós podemos fazer o bem e ainda assim é possível, dependendo das pessoas que estão à nossa volta, que nós venhamos a sofrer a injustiça. Mas ainda que a gente morra, ainda que a gente sofra a injustiça, Deus vê e viu tudo que nós fizemos e certamente Ele nos recompensará. Estaremos com Ele, estaremos com Ele. E como o mundo é dessa forma, com a sua justiça e com a sua injustiça, com as coisas erradas, a melhor coisa que nós podemos fazer durante esse tempo que nós vivemos na Terra é comer, beber e nos alegrarmos com os nossos familiares, com os nossos amigos, vivendo sempre fazendo o bem à nossa volta, porque essa é a porção que Deus deixou para nós aqui nessa terra. Nos alegrarmos. Que você tenha um dia alegre, que você tenha um dia feliz, que se você está passando alguma dificuldade, que lhe venha a sabedoria, para que o seu rosto possa ficar brilhante e a dureza do rosto se converta em uma fisionomia mais suave, pela tranquilidade, pelo consolo do Espírito Santo. Deus abençoe a todos, a paz de Jesus.